Pessoal, mais uma vez, bem-vindo ao canal, mais um vídeo, e o tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês é sobre inconstância. Nós vamos tratar o que é inconstância e principalmente os efeitos negativos que ela gera na vida do cristão, e por isso a gente tem que tentar buscar ao máximo se ver livre desta situação. Eu convido você a ler comigo a epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, eu vou ler o versículo 5, 6, 7 e 8 para a gente tratar desse tema aqui. Então, já convido você, abra a sua Bíblia aí, vamos começar a falar aqui. Tiago 1, o versículo 5 diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E para a gente finalizar, versículo 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que é inconstância, gente? A inconstância é uma situação em que a pessoa não tem firmeza de propósito, firmeza de caráter. Ela não defende as suas ideias, ela não marca posição. Isso é inconstância. E um parêntese importante da gente fazer aqui é diferenciar inconstância de autoavaliação, de arrependimento, de mudança de rota. A palavra de Deus é clara. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, um texto que é da Santa Ceia, mas que o princípio serve para todos nós cristãos, em todas as áreas da nossa vida, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, o autoexame, ele tem que ser feito. E quando você encontra algum erro na sua atitude, no seu posicionamento, a mudança ela é necessária. Então, você alterar a rota, porque você se autoavaliou e você verificou, confirmou que você está errado, é louvável, é uma qualidade, não é um defeito. Agora, a inconstância não é isso. Inconstância é aquela pessoa que ela não tem uma ideia própria. Então ela vai alterando de acordo com o sabor do vento. Por isso que Tiago aqui diz que quem pede, e Tiago está falando aqui de sabedoria, ele diz, olha, peça sabedoria a Deus. Deus dá para todos, mas não peça sem fé, não peça com dúvida. Porque quem duvida, ele começa a falar do inconstante. É como uma onda do mar, que o vento vem, ou seja, a situação adversa vem e leva ele para tudo quanto é lugar. Ou seja, a pessoa não tem firmeza na sua palavra, como nos ensina a graça do Senhor, que a palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. Tá? O versículo de número 7 diz, Tiago fala assim, olha, não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então, já entendemos o que é a inconstância e agora vamos começar a analisar os efeitos ruins, que trazem para a nossa vida. Primeiro, Tiago está dizendo que o inconstante, aquele que duvida, o incrédulo, aquele que não tem firmeza na sua posição, ele não vai receber de Deus nada, nem a sabedoria, que é o texto aqui que Tiago está elencando, mas nenhuma outra bênção, nenhuma outra graça, porque a inconstância não faz parte do rol do servo de Deus, do verdadeiro e fiel amigo de Jesus Cristo. E o versículo de número 8, ele diz assim, o homem de coração dobre. E o que é coração dobre? Inconstante. Aquele coração que não é concreto, que não é efetivo, que não é real. E ele diz, é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos pegar aqui a questão do homem. Óbvio que ele está falando homem, ele está falando no sentido humano, generalizando aqui, tanto homem quanto mulher. Ele não está falando de gênero, de sexo. Então vamos lá. O homem, eu gosto de tratar sempre, a gente fala sempre aqui com vocês, de tratar o homem na sua tridimensionalidade, ou tricotomia, como alguns estudiosos
relatam, que é o homem, você analisar o corpo, a alma e o espírito. Vamos separar aqui. O que a inconstância faz com o ser humano relacionado ao seu corpo? Ele não consegue dar efetividade a um projeto, é aquela pessoa que começa e para no meio do caminho, não consegue concluir as suas ações. Ele no trabalho, ele é um péssimo empregado, ele não consegue cumprir as suas tarefas. Se ele é dono de um negócio, o negócio não vai para frente, porque lembra que nós falamos que é igual a onda do mar? A primeira adversidade, o primeiro problema, o que acontece com ele? Ele deixa aquilo para lá, ele não se mantém firme ao seu propósito. Então, em relação ao corpo, ele não tem uma pessoa que começa a estudar alguma coisa, faz um curso, no meio do caminho ele já troca e troca de novo. Lembrando, diferença do inconstante para alguém que se autoanalisou e está mudando a sua rota, é que o inconstante faz isso toda hora. Ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vem para trás, daqui a pouco ele está fazendo isso, aquilo e já muda de novo. Então, não é aquela pessoa que é perseverante ou está tentando acertar, é aquela pessoa que não tem ideia do que está fazendo e não suporta a provação. O vento aqui que leva as ondas é como se fosse a provação, os desafios da nossa vida. Vamos falar do problema da inconstância na alma. Falamos aqui de corpo, agora vamos na alma. Corpo, alma e espírito. Sempre faça a divisão humana com esses três pilares que você vai entender muita coisa. Na alma, a inconstância traz um prejuízo para o relacionamento. Aquela pessoa que não consegue se manter firme num relacionamento, hoje começa com um, daqui a pouco termina, e ele não consegue ser, por exemplo, um bom pai ou uma boa mãe. Por quê? Porque filho dá trabalho, então ele prefere abandonar os filhos ou largar de lado a educação, que é extremamente necessária. Então ele é um péssimo pai, uma péssima mãe, é um péssimo marido, é uma péssima esposa. Por quê? Porque ele é inconstante, está sempre trocando de relacionamento e abandonando as suas responsabilidades emotivas, tá? As suas responsabilidades afetivas. Então ele é inconstante. Então isso também atrapalha a questão da sua alma. A inconstância no espírito é a mesma coisa. Ele não consegue buscar a Deus continuamente. Já viu aquele cristão gangorra? Tem um determinado período que ele quer fazer tudo, ele quer orar 24 horas, quer fazer jejuns 40 dias, igual Jesus fez, ele quer subir o monte todo dia, e depois ele fica 10 anos sem pegar um minuto na Bíblia. Por quê? Porque ele é inconstante. Uma hora ele está cristão demais, está fervoroso demais, no dia seguinte ele está praticamente afastado dos caminhos do Senhor. Isso é inconstante. Eu não estou aqui dizendo que na vida espiritual você não vai ter momentos que você está mais firme, momentos que você está em crise espiritual, isso acontece. Mas o inconstante, ele está começando e saindo. Ele entra na igreja, sai da igreja. Ele começa uma disciplina, ele sai daquela disciplina. Então, isso é inconstância. A inconstância gera graves problemas, como eu falei aqui. Deus deixa de responder, não recebe, não concede a graça, não concede o milagre, não concede a bênção. Então vamos evitar ao máximo a inconstância. Vamos focar no alvo, que é Cristo Jesus. Se essa palavra te abençoou, se inscreva aqui no canal. Gente, dá aquele like, dá aquele gostei, porque você me ajuda a expandir nosso canal. Tem muita gente se inscrevendo aí, está caminhando bem, mas eu preciso da sua força para a gente disseminar ainda mais a palavra de Deus. O que você está achando do vídeo? Coloca aqui no comentário. Você quer, a gente às vezes encurta o vídeo, porque no YouTube não dá muito tempo, mas se você quiser vídeos mais longos, nós fazemos. Se vocês estão achando que o vídeo está que precisa ser um pouco mais curto, a gente diminui um pouco, a gente tenta condensar o conhecimento para você, né? Esse canal é feito para você, para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor, tá bom? Então coloca aqui no comentário para a gente ir adequando. Se tem algum tema que você quer sugerir, coloca também no comentário, que a gente vai buscar falar, refletir sobre o tema que vocês escolherem. Um abraço e que Deus te abençoe sempre.